para que você possa participar da reflexão do Evangelho do dia. Direção Espiritual, um programa que te aproxima ainda mais da Palavra de Deus. O Evangelho de hoje é Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. Lucas, capítulo 9, versículo 18 a 22. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outro que é Elias, mas outros acham que é uns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje somos agraciados com um evangelho muito interessante. Um evangelho na qual Jesus, fazendo a sua missão, pregando, curando, libertando, ressuscitando as pessoas, e Jesus realizando grandes milagres, grandes coisas impressionantes, conquistando as pessoas através da sua pregação, do seu ensinamento, ele tem assim uma desconfiança no coração, uma indagação, né? Essas pessoas todas que me seguem, estão ao meu redor, estão caminhando comigo, sem se preocupar com a distância, com a hora, enfim. Essas pessoas que estão vivenciando essa experiência da pregação do Evangelho comigo, será que eles me conhecem? E Jesus então vira para os discípulos e pergunta: Quem diz o povo que eu sou? E a resposta que é dada a Jesus, com certeza não foi uma resposta sem que alegrou o coração do nosso Senhor. Porque a resposta foi completamente ao contrário daquilo que ele esperava. Mas ele já sabia disso. Mas ele perguntou a si mesmo. Então eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que alguns dos antigos profetas que ressuscitou. E Jesus com certeza deve ter ficado triste, cabisbaixo, porque ele esperaria que o povo pudesse enxergar nele, né, sendo verdadeiramente o Messias, o Filho de Deus vivo, aquele que veio para restaurar a terra. Mas a resposta não foi bem essa. Jesus então volta para os discípulos e pergunta: E vós, quem dizes que eu sou? Pedro, cheio do Espírito Santo, né, vai dizer: tu é o Cristo de Deus, o Cristo do Deus vivo. E Jesus acrescentou a Pedro: Não contes nada para ninguém sobre isso. E disse para as pessoas que estavam com ele, que eram os discípulos: O Filho do Homem deverá sofrer muito, ser rejeitado, ser entregue, condenado, morto, mas não se espantem. No terceiro dia, ele ressuscitará. A confiança de Jesus era tanta para ensinar aqueles homens que eles precisavam entender que para seguir Jesus passaria por dificuldades, problemas, situações complicadas e difíceis. Mas era preciso que eles entendessem a missão na qual eles estavam abraçando, para que pudessem, então, vivenciar uma experiência íntima de um Deus vivo em sua vida. Muitas vezes nós estamos na igreja, muitas vezes nós estamos caminhando com o Senhor, mas às vezes nos falta um entendimento maior de quem é Jesus na nossa vida. Falta um acreditar mais profundo, falta um penetrar-se profundamente nos mistérios de Deus e vivenciar com Ele algo que muitas vezes nós não temos coragem de vivenciar, que é uma obediência ímpar a Deus.
Uma obediência na qual largamos tudo, deixamos tudo, aquilo que nos impede, é claro, né, de continuar a nossa caminhada com o Senhor e realmente abraçar a cruz de Cristo. Nós somos chamados a viver com Cristo Jesus em nossas vidas, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio das adversidades. Jesus sempre falou: quer me seguir, pega a tua cruz, vem e segue. O caminho que nos leva à salvação não é o caminho somente de flor. Tem os espinhos, as dificuldades, as perseguições, os momentos difíceis e complicados da vida. Então eu preciso começar a entender, abraçar Cristo, aceitar Cristo e abraçar as consequências também que virão junto desse abraçar, desse meu sim que eu dou a Deus. Então Deus nos convida hoje, vai continuar nos convidando sempre a assumi-los em nossa vida. Mas entenda, para assumir Cristo, eu preciso conhecer quem é Jesus. Não somente é o Filho de Deus, nada. Tem que entender o que ele veio trazer. Qual é a proposta de Jesus? Qual a vontade dele para a nossa vida? Senão nós vamos continuar cada vez mais vendo Jesus ao nosso bel prazer. Um Jesus que nós idealizamos e não um verdadeiro Jesus que pede a cada um de nós que saímos de nós mesmos para vivenciar com ele algo muito mais importante, que é trazer para junto de nós o reino de Deus. Assim seja. Amém. Direção espiritual.